Olá pessoal, seguindo com os nossos subsídios para bem meditarmos neste tempo do Advento, agora não tanto com foco na segunda vinda de Cristo, mas a partir da terceira semana do Advento, com foco na primeira vinda de Cristo, em preparação para o Natal. Fazendo isso, nós vamos hoje tocar uma musiquinha, pessoal, mas não é uma música qualquer, né? Eu parti de um salmo que São Boaventura escreveu à Virgem Maria. Ele escreveu 150 salmos à Virgem Maria, nesse livrinho, Saltério à Virgem Maria, de São Boaventura, né? Assim como existem 150 salmos a Deus na Sagrada Escritura. Então, ele resolveu honrar a Virgem fazendo esses hinos de louvor e oração à Nossa Senhora. E eu escolhi alguns deles eu coloquei uma melodia e coloquei alguns acordes, né, pra gente tocar e cantar, só pra ficar mais alegrinho, pessoal. Mas a ideia não é a gente prestar atenção muito no cantor nem no tocador, não, tá? É mais na letra mesmo. E aí, então, eu separei o Salmo 8 pra gente meditar hoje, que fala justamente da encarnação do Verbo. E ele é mais ou menos assim, o Salmo dele. Ó Senhora, nosso Senhor se tornou nosso irmão e Salvador. Assim como a chama na sarça ardente, o orvalho na lã do carneiro, a palavra de Deus desceu em ti para sempre. O Espírito Santo te fez frutificar e o poder do Altíssimo te recobriu. Abençoada seja tua mais pura concepção, abençoado seja o teu parto virginal, abençoada seja a pureza do teu corpo, abençoada seja a doçura da misericórdia do teu coração. Então, pessoal, a partir dessa letra, vamos fazer algumas observações para as nossas meditações. Primeiro, ó Senhora, nosso Senhor se tornou o nosso irmão e Salvador. É a encarnação do Verbo, pessoal, para a qual estamos nos preparando, né? Para cuja celebração estamos nos preparando. Nosso Senhor se tornou o nosso irmão porque ele nasceu na carne, né? Homem como nós, exceto pelo pecado. E justamente porque nasceu sem o pecado e cumulado de toda a glória divina, perfeito amigo de Deus, e sendo também todo Deus, ele teve infinitos méritos na sua paixão e por isso pode ser também o nosso Salvador. Então, nosso Senhor se tornou o nosso irmão e Salvador. Assim como a chama na sarça ardente e o orvalho na lã do carneiro. Pessoal, são duas imagens de Nossa Senhora lá no Antigo Testamento, duas imagens da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, né? A chama na sarça ardente, por antiquíssima tradição, primeiro, Nosso Senhor, ele é considerado como sendo uma realização, né, dessa chama. Essa chama, a gente lembra lá de Moisés, né? Deus aparece na sarça ardente em forma de uma chama e que queima sem consumir aquela sarça, né? Desde a antiguidade, os cristãos entendem isso como uma imagem, bom, primeiro um fato que aconteceu, mas depois como uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele que vem ao mundo, morre e ressuscita, né? Então arde sem se consumir. Mas ao mesmo tempo, muitos atribuem a Nossa Senhora essa imagem. E a explicação está aqui. A gente vai dar uma lidinha aqui num trechinho de um texto de São João Damasceno, em que ele diz o seguinte: as profecias referentes a ti se cumpriram, ó Virgem casta. Um profeta te representou como porta do Éden, voltada para o Oriente, através da qual ninguém passou senão o único que plasmou a ti e a todo o universo. Outro te viu como uma sarça envolta pelo fogo. O fogo da divindade, com efeito, fez morada em ti e não te consumiu. E aí ele continua, né? Outras imagens de Nossa Senhora do Antigo Testamento. Outro te descreveu como um monte santo, do qual se destacou, sem intervenção humana, a pedra angular que atingiu a imagem do Nabucodonosor espiritual. Verdadeiramente grande e paradoxal é o mistério que se cumpriu em ti, ó Mãe de Deus. Por isso nós te glorificamos, por meio de ti, de fato,
aconteceu a salvação de nossas almas, né? Então, pessoal, uma outra expressão é o orvalho na lã do carneiro. Por quê? Porque quando a gente vai lá no livro dos Juízes, né, no capítulo 6, o que a gente observa aqui? Aconteceu o seguinte: Gedeão disse a Deus: se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. Pessoal, olha que sabedoria aqui de São Boaventura e colocar isso no Salmo. O orvalho na lã do carneiro, assim como a chama na sarça ardente, e assim como o orvalho na lã do carneiro, a palavra de Deus desceu em ti para sempre, né? Assim como aquele orvalho na lã do carneiro. Significando o quê, pessoal? Lembrando aqui, ó, Gedeão diz o seguinte: se não cair em mais lugar nenhum, todo o terreno estiver seco, ou seja, o mundo não tinha a graça de Deus, estava na morte do pecado original, mas Nossa Senhora, já concebida sem o pecado original, já na graça de Deus, Deus desceu sobre ela. Então, enquanto o mundo estava seco, ela era a fonte da graça ali, né? Ela, a fonte não, ela é onde estava depositada toda a graça no mundo, só sobre ela, naquele momento, né? Se o orvalho cair somente sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então sabereis que livrarás a Israel. Então saberia que o verbo se fez carne. Olha que lindeza, pessoal. E aí, então, a palavra de Deus desceu em ti para sempre. O Espírito Santo te fez frutificar e o poder do Altíssimo te recobriu. Abençoada seja tua mais pura concepção. Aqui um dogma, pessoal, né? O dogma da Imaculada Conceição, que a gente celebrou recentemente. Abençoada seja o teu parto virginal. Outro dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. E a gente já falou do primeiro, que é Maria como sendo mãe de Deus. A palavra de Deus desceu em ti para sempre, né? Abençoada seja a pureza do teu corpo. E aí, pessoal, até aqui foi a graça de Deus agindo em Nossa Senhora. E agora ela respondendo a essa graça, dando frutos a partir do seu sim, que na verdade foi um sim por toda a sua vida. Abençoada seja agora a sua resposta, a doçura da misericórdia de teu coração. Então, pessoal, esse salmo acaba também nos convidando, nesse contexto agora da meditação a respeito do Natal, para que nós também, recebendo Jesus em nós pelo batismo, né, e por uma vida santa, deixando Cristo sempre renascer, né, em nossos corações, que a gente possa, então, nessa preparação, permitir que essa doçura da misericórdia do coração de Nossa Senhora também se estenda a nós, seja uma doçura, né, do nosso coração, para que possamos dar todos os frutos também necessários para Cristo que habita em nós.